Uma das vantagens do modelo de cloud da Uninove é o fato de que nós somos uma empresa brasileira. Com alguns processos burocráticos, como tributos, é bem mais simplificado. Hoje, nós vamos ter a oportunidade de conversar com a Dayana, especialista em direito tributário. Dayana, olá, obrigado bom dia. Imagina. pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Imagina, o prazer é todo meu estar aqui com vocês. Tributos sobre serviço, na mente do gerente de TI, é uma coisa bem simples. Mas quando você traz para uma área de tecnologia, talvez possa ser um equívoco. O que você pode comentar sobre isso? Hoje a gente está vivendo uma era, eu falo, muito confusa na parte de tributação de novas tecnologias de uma forma geral, e isso acaba impactando nos serviços de TI de uma forma específica. Okay. Por quê? Porque muitos dos serviços prestados, os serviços prestados por essa área de TI, elas se desmembram em vários tipos de negócios, né? Desde você ofertar as infraestruturas, né? Como plataformas, como a própria aplicabilidade eventualmente de softwares, depende do tipo de operação. E aí, dependendo das operações envolvidas, as competências de tributação são distintas. A gente está tendo discussões em relação a isso. Você quer dizer que software como serviço e infraestrutura como serviço tem tributos de trilhos diferentes? Tem discussões relativamente ao tipo de tributos de trilhos diferentes. Então, a gente tem, em tese, pensam que é só o ISS. Que a maioria o gestor de TI entende assim. ISS, acabou. Mas, ou o IOF do cartão de crédito quando ele compra isso, e fora. Estamos falando, digamos, das operações nacionais. Se a gente falar de internacional, mais confuso, assim, temos mais outras incidências, tá? Okay. Mas internamente, a gente operar só operações internas, se você tiver aplicabilidade de softwares, a gente está tendo discussões relativamente se há aplicabilidade do ISS ou ICMS conforme o tipo de operação. Entendi. Então, tá a discussão também. Você está me dizendo que, mesmo tratando de prestação de serviços de TI nacional, há discussões sobre quais tributos incidem em quais tipos de serviços diferentes. Exatamente. Conforme o tipo de serviço, está tendo discussão de tributação por meio de ICMS, se é software por streaming, eventualmente, se a gente tem essa modalidade de streaming, dependendo, a gente está tendo uma guerra, a gente chama uma guerra fiscal entre municípios e Estado. E essa guerra fiscal não é só interpretativa, a gente já tem legislações estabelecendo a tributação, por exemplo, de software via streaming, tanto pelo Estado quanto pelo município. São Paulo é o caso típico disso. Nós temos previsões tanto na legislação municipal quanto, enfim, uma orientação do Estado normatizado, falando que também incide. Então, a gente está tendo uma dupla tributação. Então, realmente, estamos vivendo uma era de guerra fiscal em relação a isso. Entendi. Então, significa que, além de eu ter a minha aplicação ou a minha infraestrutura hospedada no Brasil, dependendo do Estado ou até do município onde ela vai estar hospedada, pode variar os tributos sobre ela? Depende do tipo de negócio. A infraestrutura em si não está tendo tanta discussão, por exemplo, da questão do armazenamento, processamento de dados, porque está previsto na lista anexa com a modificação em 2016. Mas quando você está falando uma contratação com software, aplicabilidade, aí está tendo maiores discussões. Perfeito. Eu tinha entendido, e você me explicou que na verdade o cenário é bem mais do que isso, mas que a tributação quando algo está hospedado no Brasil era bem mais simples, e pelo jeito não é. Tem discussões, E a operação de quando você hospeda algo fora, que é uma novidade, passa a ser mais complicado. A gente tem ciência do Ato Declaratório Interpretativo número 7, certo, que foi promulgado em 2014 pela até então presidente Dilma Rousseff, isso, sobre uma carga de tributos que incidem sobre operações de data center ou de software contratadas de provedores estrangeiros. Não necessariamente hospedadas no estrangeiro, mas mesmo que hospedados no Brasil, mas contratados de um player estrangeiro, via dólar, etc., a empresa teria que recolher esses tributos. Isso é fato? Isso é mais interpretação? Qual que é o problema do direito, no direito tributário? E nessas áreas de novas tecnologias? É porque a gente tem o quê? Um cenário posto. E o direito vai interpretar o que está posto. E conforme a interpretação que a gente dá dos seus negócios e atos e negócios jurídicos, a gente vai dar naturezas jurídicas e vai tributar conforme as implicações que a gente dá. Até essa época havia uma discussão quanto à caracterização jurídica desse tipo de atividade. Se seria uma alocação de um espaço ou se seria efetivamente uma prestação de serviços técnicos. E aí, se você entende que é uma locação, é um tipo de tributação. Se você entende que é prestação de serviços, importação de prestação de serviços, é outro.
Então, entendendo-se que é uma prestação de serviços, por haver remessa de valores para o exterior, a tributação federal, nesse caso, que é o que foi firmado nesse ato interpretativo, teria, além, enfim, da retenção do imposto de renda, porque está remetendo valores para fora, a incidência da PIS e COFINS importação, por se caracterizar como prestação de serviços técnicos, o CID Royalties também, e o ISS relativo ao município do prestador, porque daí você tem que verificar a legislação municipal da onde quem está contratando, qual é a sua legislação, porque essa responsabilidade aí nesse caso, por se caracterizar importação de serviços, é do tomador aqui no Brasil. Perfeito. E aí a pessoa que toma, além de recolher esses tributos, ela ainda tem que fazer toda a declaração pelo Ciscoserv, tá? Então todo o custo indireto para poder pagar esse tributo, porque além de pagar esse tributo, ela tem o custo para se pagar o tributo. Sim. Que é justamente se você não tem conhecimento, contratar alguém que tenha expertise para poder fazer todo esse Acionar tipo de... o contador, por exemplo, do escritório. Contador, eventualmente, você tem dúvida algum advogado. Então, todo esse custo indireto de se pagar tributo também tem que ser computado. Como pagar o tributo. De como pagar o tributo. É responsabilidade do cliente que está contratando Exatamente. um provedor de nuvem, por exemplo. Fora. Exatamente, que não tem aqui quando é contratado no Brasil. Ou seja, não é só o IOF do cartão de crédito. Não. Não, IOF é a pontinha do iceberg. Tá, né? Mas e se eu sou um gestor de TI, eu já estou há quase 2 anos com a minha infraestrutura num provedor de nuvem público. Ok. E eu só pago o IOF do cartão de crédito. Quais problemas eu posso enfrentar numa situação dessa? Se está fora, muitos. Porque uma vez que se detecta que você não está pagando o que você deveria pagar, qual que vai ser você é credor de algo, alguém está te devendo. Se você vê que a pessoa está te devendo e não pagou, o que você vai fazer? Vou cobrar. Dos últimos 5 anos, no caso de tributação, a gente tem um período de 5 anos de prescrição, tá? O governo de pode decadência. cobrar até os últimos 5 anos? Não, desculpa, decadência, até os últimos 5. Então ele pode lançar os últimos 5 anos. Uma vez verificado que dura mais de 5... Se você tem operação de mais tempo, ok, mas o máximo é 5 anos, ele pode cobrar todo o retroativo com correção, juros e eventualmente penalizações de multa, porque você descumpriu o pagamento, porque você eventualmente descumpriu os deveres acessórios de declaração. Que a TI não está acostumada a lidar até então. Normalmente quem está acostumado a lidar com quais tributos deve-se ou não pagar é o contas a pagar, ou é um outro departamento das empresas. Você está me dizendo que indiretamente e até por ingenuidade a TI está sonegando imposto? Quando contrata um provedor de nuvem no estrangeiro e só paga o IOF? Não sei se a palavra é, mas está deixando de pagar, né? Por ingenuidade e por talvez... Porque a gente, assim, e algo no direito que é um princípio basilar é que ninguém é escusado de desconhecer a lei. Então, em tese, por estar previsto numa lei, ter sido publicado, todo mundo tem que conhecer. Essa é uma presunção. Do provedor de nuvem falar ou não. Não, exatamente, porque no fundo você é brasileiro, você está regido sob as leis brasileiras e você tem conhecimento da legislação brasileira. Porque está publicado, então a gente tem uma presunção de conhecimento. Então, você não é excusável alegar ignorância da lei porque está publicado. Então, qual é a consequência disso? Todo mundo, em tese, há a presunção de que conhece a lei. Se você não está cumprindo a lei, você vai sofrer as sanções decorrentes do descumprimento da lei, que é pagar o que você não pagou nos últimos 5 anos, que é o prazo máximo de decadência, né? Decadência porque todo direito tem um prazo máximo de ser exercido, porque a gente brinca que o direito não socorre quem dorme, então se você dormiu demais, você não vai ter mais direito. Então o nosso prazo máximo são 5 anos. Então você pagaria os últimos 5 anos com juros, correção e eventualizações, multas punitivas por esse teu ato que foi contrário à ordem jurídica, digamos assim, né? Perfeito. Então tem todas essas implicações, sim. Para a gente poder finalizar, você acha que dentro do nosso cenário macroeconômico e até da mudança de governo que está por vir, existe a possibilidade de ter uma definição sobre quais tributos vão incidir ou não? Você acha que isso ainda é uma discussão para muito tempo até a gente ter uma definição tributária sobre serviços de TI? Eu acho que essa discussão da tributação das novas tecnologias, de uma forma geral, é algo que tende a se alastrar por um bom período, porque há interesse de todas as partes, né? Enfim, em arrecadar. Nós temos uma previsão constitucional de competências que é um pouco larga, então eu acho que tende a realmente a continuar as discussões, a não ser que realmente haja todo mundo senta na mesa, né? Todos os entes envolvidos e definam, digamos, faça uma definição mais política do que outra coisa, porque eu acho que antes de legislativa a discussão é muito mais política, porque não adianta nada falar a interpretação é essa, é aquela, porque nós temos, por exemplo, discussões nossos cortes superiores
de décadas que ainda não foram definidas, de tecnologias que já nem estão mais aqui, que já são ultrapassadas. Então, eu acho que é o momento, talvez, a gente começar a discutir qual é a tributação possível nessa nova era de desenvolvimento tecnológico mesmo. E na tua opinião, por causa dessas incertezas, é melhor que o gestor de TI opte por ter as suas aplicações hospedadas no estrangeiro ou hospedadas no Brasil, num player brasileiro, tributalmente falando? Eu acho que para o cliente seria mais cômodo para ele, cômodo, né? Questão de custo, aí teria que verificar caso a caso. Contratar alguém daqui do Brasil por uma questão de quem teria que se preocupar com esse tipo de recolhimento seria o próprio prestador. Perfeito. Diana, muito obrigado pelo teu tempo, pelo teu conhecimento. Prazer estar aqui. Foi muito bom, muito transparente e fácil da gente entender esse universo que você vive nesse emaranhado de informações. Imagina, o prazer é meu. Obrigado. No caso da Winove, toda a responsabilidade da tributação é nossa, porque nós somos um player brasileiro. Nada na Winove é hospedado no estrangeiro. E você conta com uma infraestrutura de alta tecnologia, um atendimento simples e humanizado, para tirar de você não só a preocupação da camada de tecnologia, mas a preocupação sobre os tributos que incidem sobre ela também. Nós inovamos em infraestrutura de cloud para que você consiga enxergar o verdadeiro potencial do seu negócio.